Olá, como ficar rico começando tarde? Depois dos 40, dos 50, dos 60 anos? Bom, vou mostrar para você que existe um caminho que leva você a esse estado, tá? Acredite nisso. Por quê? Claro que começar cedo, começar aos 20 anos, aos 30 anos, é o ideal. Você teria então lá a ajuda dos juros compostos e cedo você está então tranquilo. Mas não tendo acontecido isso, como é a grande maioria das pessoas, tem um caminho para você superar essa, digamos, essa distância de tempo à medida que você avançou um pouco mais. Por quê? A primeira lógica, por que você olha para trás, o tempo que passou, o tempo que foi perdido? Né? Você olha para frente com a experiência que você já tem hoje de vida e você então começa a ver então esse período para frente. Se você tem 40 anos, imagine que você tem 20, 30 anos pela frente, ou 40, hoje com a longevidade que a saúde nos permite. Se você tem 50, você pode colocar mais 20 para ficar confortável. Se você, enfim, pense no período de tempo que você tem para frente. No mínimo 10 anos, você já tem um período, uma faixa para você construir seguindo esses caminhos que eu vou falar aqui, que são 12. Rapidamente eu vou passar por eles, tá bom? Bom, mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, deixe o seu like, comente, compartilhe, né? Porque esse tipo de tema é fundamental para milhões de pessoas, tá? Então não é só para você, tá? Compartilhe. E comente também aí todos esses pontos que eu vou passar e tendo dúvidas, deixe ali os seus comentários sobre isso. Bom, aproveito também para te convidar para conhecer mais no Instagram e também conhecer o meu programa de Finanças 2.0, que foi recentemente reinaugurado e tem tudo que eu falo aqui dentro de um processo organizado. Então, links de tudo isso na descrição do vídeo. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Bom, você então está na faixa que se está assistindo esse vídeo, porque provavelmente você está interessado em saber o que precisa fazer para concluir sua jornada, então mesmo começando tarde. Bom, não se preocupe, como eu falei, não importa a idade que você está começando. Não olhe para trás, olhe para frente. Calcule o tempo que você tem e faça então o trabalho que precisa ser feito, conforme passos bem simples, né? Bom, se você tem, como eu falei, 50 anos, imagine que você tem 30 anos pela frente, tá? Então, é possível. Eu, na verdade, tenho uma métrica para mim que eu posso lembrar, voltando ao passado, que foi aos 40, do nada, em 10 anos, eu consegui reverter processos de dívida, reverter processos de não acumular e não guardar dinheiro, de ganhar mais, e de realizar os sonhos, os objetivos de todos aqueles materiais que eu queria, em termos práticos de moradia, de viagem, enfim, todas essas coisas. Então, é possível em 10 anos. Claro que você precisa, então, aí correr um pouco mais apenas, tá? Bom, número 3, então, plano. Você tem que fazer um plano, analisando a sua situação e um plano realista. E o seu plano tem que ser um plano como a sua impressão digital, ou seja, ele é só seu, não é de ninguém. E como é que esse plano vai ser feito? Bom, você precisa ver então o que você tem nesse momento de ativos, o que você tem de dívidas, e aí nesse balanço fazer um processo de trabalho para transformar então os próximos passos e acelerar. E aproveitando, defina também o que é riqueza para você. Tá? Ficar rico, bom, para cada pessoa tem lá a sua definição. O que é ficar rico para você? É você ter mais patrimônio? Ter mais dinheiro? Né? Ou ter, por exemplo, a liberdade financeira na sua aposentadoria, não depender de trabalho, enfim, é ter um apartamento chique, ter viagens, pode ser tudo isso, mas defina claramente qual é, então, esse seu conceito. Na verdade, aqui um parênteses, a riqueza, na sua essência, para a liberdade, é a compra da liberdade, como eu falo às vezes, é você ter dinheiro disponível para realizar todos os seus desejos e sonhos. Então, se você tem patrimônio, você tem terras, você tem prédios, mas isso não gera renda, isso não é, então, um conceito de liberdade financeira do ponto de vista de ter dinheiro disponível. É a riqueza também, mas tem essa diferença importante para você balancear, tá? Bom, o outro ponto é calcular, então, qual é a sua necessidade de, digamos, de capital para lhe dar a tranquilidade e a liberdade financeira. Bom, para isso,
Tá? É uma conta muito simples. Tá? Se você quer saber como faz isso, para não me estender aqui fazendo conta, já fiz vários vídeos, tem uma planilha que eu mostro como é que faz isso. Então você comente ali, eu quero saber como é que é a minha situação, quanto é que eu preciso para, então, viver de renda. Quanto preciso para viver de renda? Coloca nos comentários que eu vou responder para você, tá? Mas aí você faz o seguinte, eu vou deixar lá o meu grupo VIP no WhatsApp, você entra lá e deixe lá esse seu comentário e eu faço especificamente para você, então, o seu cálculo, dizendo só quanto é o seu custo de vida, quanto é que você gasta por mês, quanto é que você precisa, então, ter de renda por mês, para cobrir seus gastos, e com isso eu faço e mando para você esse resultado, tá bom? Tá aí. Bom, depois se quiser eu posso mandar a planilha também, está disponível e a gente vai conversando. Bom, outro ponto fundamental, quinto ponto aqui desse grupo que eu fiz é o seguinte, você precisa então se educar financeiramente para se motivar e para poder seguir nessa trajetória. O que é se educar? É ler diariamente algo relativo a finanças. Você pega, por exemplo, no seu celular, vai lá no Google, peça, por exemplo, finanças ou economia, informações do dia. Você vai ter sites como Infomoney, tá? Tem aquela independência, como é que é? Inteligência financeira, que é que eu gosto e estou fazendo aí essa divulgação de graça para todo esse pessoal, mas assim, esses são conteúdos interessantes e principalmente me seguir aqui no canal, né? Então aí você está se alimentando, você está se educando, está se transformando e se motivando para essa jornada. Então a educação financeira dessa forma. Sexto ponto é ter um orçamento, mas um orçamento para poupar, para economizar. Não é para controlar gastos só. Um orçamento não é aquele conceito de administrar o dinheiro, um trabalho enfadonho. Um orçamento é para você, então, transformar os seus sonhos. Tá? Esse é o conceito principal. Então, não importa se você tem 5 mil de patrimônio, de renda, de 50 mil, 500 mil, todos os milionários, todos aqueles que alcançaram a riqueza, eles tinham um processo de controlar, né, os seus gastos e os seus investimentos, ou seja, administrar isso de uma forma que vai fazer com que você tenha noção de como é que você está indo em termos de gastos e de investimentos e poder, então, ir melhorando isso com o tempo. Bom, metas, outro ponto, metas específicas. A importância da meta específica é que você precisa ter, então, meta específica para você poupar. Você tem que definir um valor que você vai economizar todos os meses da sua renda. Então, esse valor é exato. E esse valor você vai repetir e depois automatizar ele. Ou seja, todos os meses, o mesmo valor, você vai fazer com que ele seja, então, um compromisso para ir para algum investimento. No final, a gente comenta mais especificamente o que é o item investimento. Bom, o que você precisa fazer em cima disso? Só fazer uma coisa, depois que você definir o valor que você vai guardar, você precisa ter ali o ajuste do seu plano. Na medida em que você aumentar a renda, você faz o ajuste adequando às suas estratégias de investimento. Se você tiver um problema de gastos a mais, faz um ajuste também dentro do conceito de que você fique, na verdade, em equilíbrio e mantendo a sua vida, então, sob o controle, sob a administração. Bom, enfim, nesses movimentos de aumento da renda ou aumento do gasto, você tem que fazer simplesmente uma coisa, é dizer assim, é hora de ajustar. Pronto, essa é a definição. Bom, um plano, tá? Um plano não é um romance. Tá? É aquilo que eu falei, não é para você administrar dinheiro, como se pensa em termos de orçamento, um plano através do orçamento. Um plano através do orçamento é para você transformar os seus sonhos. Né? Isso é muito mais nobre e muito mais motivador. Quais são os seus sonhos, então? Bom, número 8, tá? Como você precisa, então, ir adiante e começar a economizar. Aqui tem os juros, né? Os juros funcionando como seus empregados, como se fossem seus empregados. É importante guardar isso. Quando você começa a economizar e a investir, você tem os juros. Imagine esses juros, então, sendo aqueles personagens que estão trabalhando para você. Tá? Então, por exemplo, você tem 10 mil reais que você conseguiu, os primeiros 10 mil reais que você conseguiu juntar. Há uma taxa aí de 12% ao ano, você tem 1% ao mês. Então, 10 mil, você tem no final do mês 100 reais.
Então, esses R$100 são filhote desses seus 10 mil. No segundo mês, você vai ter, então, 1% sobre os 10 mil, mais os 100, você vai ter, então, mais aí R$101. Claro que você vai dizer, bom, mas 101... Bom, esse crescimento, tá? Aqui é só um exemplo, ele vai ser sempre acumulativo. Então, tem esse conceito importante de ter como seu empregado, como seu funcionário, os juros do seu capital, tá? Nesse processo de economizar. Bom, um outro ponto fundamental aqui, ainda nesse item do economizar e investir, é você colocar na construção da sua riqueza, isso num piloto automático. Ou seja, todo mês, em determinada data, esse valor sai da sua conta e vai para uma conta de investimento. Como é que você faz isso? Você programa numa plataforma. Por exemplo, se for o Tesouro Direto, você deixa lá isso gravado e todo mês isso sai da sua conta e vai direto para aquela função que você escolheu. Tá? Bom, número 9, dívidas. Tá? Estamos quase no final do vídeo. Número 9, dívidas. Bom, dívidas é como se diz, é como se fosse areia movediça. Né? Quanto mais você se movimentar, mais você afunda. Quanto mais você ir sem resolver e deixar andando, mais você afunda. E aí, então, normalmente as causas são geradas por maus hábitos, né? Maus hábitos financeiros. Então, para corrigir os hábitos, tem que parar com alguma coisa, ou seja, guardar o seu cartão, ver alguma forma de liquidar mais rapidamente, porque aí os juros, eles funcionam como os assassinos da sua riqueza. Tá? É meio cruel falar assim, mas os juros de um cartão de crédito financiado ou os juros da conta devedora num banco, eles significam algo assim, bem agressivo pela forma de estrago que eles causam na sua saúde financeira. Tá? Bom, então, quando você liquida dívidas, e aí liquidar essas de juros maiores, você recupera então a renda que você está colocando em cima de um pagamento de dívida para se transformar naquilo que sejam os seus empregados, que é os juros que você vai receber. Tá bom? Tá aí um raciocínio. Tá? Bom, outro ponto importante é o seguinte, aumentar a renda. Se você é empregado, então você, primeira coisa, peça um aumento, tá? Não tem nada mais simples do que isso. Peça, claro, tem que ter uma regra, um caminho para você ter uma estratégia para isso. Segundo, se você não tem oportunidades dentro da sua organização, da sua empresa, do seu negócio, então procure outras alternativas, outras oportunidades fora de onde você está. Tá? Esses pontos dentro do aumentar a renda, eles são mais motivacionais para você não perder de vista que tem um caminho, tá? De não se acomodar na renda que você tem e dizer que ela não é possível ou achar que o mundo está assim e colocar outras questões que às vezes nos afastam até da criatividade de encontrar soluções. Número 3, bom, subir o nível, tá? O seu nível de conhecimento, subir o seu nível dentro da sua organização. Se você criar, por exemplo, um compromisso de crescer dentro da sua organização, então você pode subir de nível, você vai buscar então treinamentos, você vai criar o autodesenvolvimento e com isso você consegue então ter aumento de renda. Isso, claro, dentro de uma proposta organizada, não vai acontecer por acaso. Tá? Mesmo que você faça um belo trabalho, mas se você não estiver atento a todos esses pontos que eu estou falando, não vai ser naturalmente dado para você. Você precisa provocar isso, você precisa expor, você precisa procurar apresentar esses resultados e ser visto, né, como realmente uma pessoa que se motiva e que busca então melhorias para si e para o mundo que está na sua volta ali nessa organização. Bom, e por fim, dentro do aumentar a renda, é haver as oportunidades que existem aí de diversificação e aumento de renda como outras fontes de renda, paralelos a essa, ou renda extra, como se fala, dentro de sites que tem disponíveis aí e que permita então você ganhar mais um outro caminho de renda, ou seja, ter então dinheiro mais rápido
dentro dessas outras fontes que tem, sei lá, já falei várias vezes das várias fontes de renda, isso é muito fácil de a gente procurar e ver aquilo que adapta melhor àquilo que você faz e das suas habilidades. Bom, penúltimo ponto é cria uma estratégia de investimento. Estratégia de investimento é o seguinte, de tudo isso que nós falamos, você economizou, você tem já um processo automático de guardar, você vai definir e fazer com que todos os meses, né, sem exceção, você vai colocar isso dentro de uma diversificação, que é, digamos assim, o segredo, a regra de ouro dos investimentos, que é diversificação. Uma parte você coloca em títulos, que pode ser títulos do governo, títulos privados, renda variável, ações, fundos imobiliários. Bom, tudo isso, tá, que eu estou falando aqui no geral, está bem especificado no Finanças 2.0. Tá? O último módulo, ele explica exatamente como é que você monta esse caminho de estratégia de investimento. Bom, então, depois se mantenha de forma, assim como eu falei, informado sobre como é que está andando o mercado, como é que você está vendo pelas notícias que você está acompanhando e dê uma olhada no que você tem já montado. Claro que se tiver alguma grande mudança, você vai lá e ajusta. Mas, de modo geral, você vai fazer de tempos em tempos, depois que você traçou essa estratégia. Porque você vai deixar isso, você não está especulando e se estressando no dia a dia. Você está fazendo um plano, montou uma estratégia para longo prazo, para crescimento e para, digamos, ter os seus objetivos financeiros alcançados. Por fim, tá, a questão é o seguinte, planeje, então, e se proteger de emergências. O que é isso? Reserva de emergência para aquelas situações que você tem de imprevisto, e aí a gente fala de reserva de emergência para 6 meses dos seus gastos, no mínimo, tá? De seguros, por exemplo, seguro de saúde, caso você tenha uma situação, uma contingência em que possa demandar situações de, digamos assim, que derrubam as finanças das pessoas, então veja alguma coisa desse tipo, e seguro de carro, se for o caso, né? Nesse momento, você tendo as finanças organizadas, isso pode ser também, e você precisa usar o automóvel, enfim, você não tem, na verdade, luxos com um seguro desse tipo. Então, essa é a parte número 12 dessas questões que eu falei aqui. Conclusão, então, os principais pontos, não citando todos, mas os principais pontos foram ficar rico mesmo depois dos 40, peguei aqui essa base, que essa base aqui eu conheço. Depois dos 40, 50, 60, se você estiver nessas faixas, não se preocupe, tá? Imagine 10, 20, 30 anos à sua frente, tá? E trabalhe nisso. Número 2, faça um plano, como eu falei, um plano que seja como se fosse a impressão digital sua, tá? Que seja só seu. E imagine, então, esse tempo na frente, que é, então, a sua, digamos, seu plano para aquela riqueza que você definiu. O que é riqueza para você? Bom, mais um ponto importante é orçamento. Não é para administrar o dinheiro, não é algo enfadonho, é para transformar os seus sonhos. Pense nisso e isso pode mudar o jeito que as pessoas pensam. E espero que você já esteja pensando assim, tá? Dívidas, areia movediças, né? E são os assassinos, os juros são os assassinos da saúde financeira. Lembre disso, e isso tem prioridade para ser resolvido. E, por fim, aumente a renda, crie uma estratégia de investimento e conheça tudo isso também em detalhes no meu curso Finanças 2.0, tá certo? Muito bem, esse é o vídeo de hoje, tá? Comente aí, deixe as suas dúvidas e também, se você quiser que eu faça aquela conta que eu falei, de quanto que você precisa para se aposentar, enfim, só coloque quanto é que é o seu custo de vida e eu vou fazer e mando para você link do meu grupo WhatsApp VIP aí para você, tá bom? Ficando por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!